Voltamos com a nossa entrevista especial do Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, o juiz federal Roberto Carvalho Veloso. Reforma da Previdência foi um tema que contou com a participação intensa e constante da AJUF lá no Legislativo, lá no Congresso Nacional. No relatório final da CPI da Reforma da Previdência foram aprovadas sugestões da AJUF. Que sugestões foram essas? Na verdade, nós fomos convidados pelo senador Paim para ajudar na CPI da Previdência Social. E nós nos responsabilizamos por uma área, que é a área da execução fiscal, na qual os juízes federais têm competência para promover a cobrança da dívida ativa da União. Então, nós propusemos medidas para melhoria dessa cobrança, para que a cobrança da dívida ativa, ela de fato seja efetiva. O senhor acredita que a cobrança dos grandes devedores da União, isso é suficiente para cobrir o rombo da Previdência anunciado pelo governo? É evidente que sim. Uma das propagandas que nós temos dito que elas não refletem a realidade é a propaganda do governo que fala sobre o déficit da Previdência. Porque, de fato, a Previdência ela não é deficitária. O que ocorre é que o governo tem utilizado parte dos recursos para outras atividades e, ao mesmo tempo, o governo não tem feito uma cobrança efetiva dos grandes devedores. Nós podemos ver que há um estoque da dívida ativa da União de mais de R$1 trilhão. Veja que é um valor absurdo. Quando se fala que o déficit da Previdência é de 100 bilhões e nós temos mais de R$1 trilhão para serem cobrados, isso é evidente que há um contrassenso. Não é possível que nós tenhamos uma dívida tão alta a ser cobrada e se fala em déficit da Previdência. Por outro lado, espanta como hoje o governo está fazendo as chamadas desonerações tributárias, deixando de cobrar deliberadamente tributos, como fez agora com as grandes petrolíferas. Então, se o governo deixa de cobrar deliberadamente e, ao mesmo tempo, ele apregoa um déficit na Previdência Social, alguma coisa está errada. E o que está errado é que a conta está sendo jogada nas costas dos trabalhadores. Doutor Veloso, 45 anos de AJUF. Em que a associação ajuda na vida do cidadão? Essa participação auxilia em que no país? O Brasil é um país que precisa do judiciário. Nós temos hoje uma crise muito grande no executivo e no legislativo. E o judiciário é o único poder que hoje mantém uma estabilidade no regime democrático brasileiro. Por isso, a Associação dos Juízes Federais defende o judiciário, e especialmente o judiciário federal, porque a Justiça Federal ela foi criada junto com a República. O mesmo decreto que criou o Supremo Tribunal Federal, que foi o decreto 848, de 11 de outubro de 1990, criou também a Justiça Federal. Então a Justiça Federal é uma justiça especialmente republicana. E a AJUF é a associação dos juízes que fazem essa justiça. Por isso a AJUF tem tanta relevância no cenário brasileiro, porque a AJUF faz a representação dos juízes e também a AJUF faz a defesa da Justiça Federal. A defesa da Justiça Federal como uma justiça independente, como uma justiça republicana e uma justiça que tem prestado relevantíssimos serviços ao Brasil. Metas e desafios da AJUF para 2018, doutor Veloso? A principal meta para a AJUF em 2018 é não deixar que haja qualquer restrição aos direitos da justiça, que haja qualquer restrição ao poder judiciário. Essa é a principal meta.
Porque quando nós estamos em uma quadra, quando nós estamos em uma conjuntura em que há um enfrentamento à corrupção nunca antes ocorrido no Brasil, é preciso que se preservem os mecanismos, os instrumentos, os meios para realizar a investigação e o julgamento desses casos. Para preservar os instrumentos e os meios, é necessário que a independência do juiz seja mantida. É necessário que o juiz tenha liberdade para julgar. É necessário que não haja qualquer diminuição dos direitos dos juízes. Porque se houver diminuição dos direitos dos juízes, se houver ataque à independência judicial, quem perderá é o enfrentamento à corrupção. Então, obliquamente, se ataca a independência do juiz para que enfraqueça a investigação. Então, a principal meta da AJUF em 2018 é preservar os direitos dos juízes e preservar os meios e os instrumentos colocados à sua disposição para enfrentar a corrupção no Brasil, que ainda continua endêmica. Mas nós iremos vencer. Com a ajuda da população, nós venceremos. Nós controlaremos a corrupção. Isso é um anseio de toda a nossa sociedade.